daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Hoje em destaque o Dia Internacional da Mulher, que esta segunda-feira, o 8 de março, é assinalado com diversas ações na região, no país e no planeta. Recorde-se a data de 8 de março, reporta-se ao século XIX, evocando a reivindicação de condições dignas de trabalho que ficou conhecido como o Dia das Costureiras de Nova Iorque. A definição dessa data em Portugal aconteceu ainda no início do regime republicano, isto é, na Primeira República. A igualdade de género, que é hoje um dado adquirido na Constituição e no quadro legislativo português, é uma das conquistas da democracia saída do 25 de abril de 1974. No entanto, foi longo o percurso da história da humanidade que levou a esta situação igualitária de direitos e obrigações entre homens e mulheres na maioria das sociedades modernas. Recordando, atualmente não há diferenciações legais entre homens e mulheres, seja na família, na sociedade ou no trabalho, e segundo estudos recentes, foi sobretudo no trabalho que mais se evidenciou esse percurso para a igualdade. Porém, as diferenciações ainda existem e não são positivas no sentido dessa igualdade. Em média, 40% dos lugares de liderança no Estado e nas empresas é assumido por mulheres, que têm também, em geral, menor vencimento, menos 16,7% em Portugal e menos 16% na União Europeia, isto dados de 2019. A diferença salarial entre homens e mulheres corresponde a 52 dias de salários pagos e representam 49% as mulheres da população empregada. Apenas alguns números. Neste período de crise motivada pela pandemia, que ainda não acabou, entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, os salários das mulheres baixaram 16%, enquanto os dos homens, melhor dizendo, baixaram 11,4%. O desemprego atinge primeiro as mulheres e o acesso ao emprego, a cargos dirigentes e a progressão na carreira, por via do preconceito e da desigualdade da assunção de tarefas no apoio à família, nomeadamente na maternidade, penaliza mais as mulheres. Recentes estudos europeus e nacionais sobre violência de género indicam em Portugal situações que devem preocupar a sociedade no seu todo. A paridade, meta definida pelas Nações Unidas, ou seja, o planeta 50-50, apesar de alguns avanços, ainda é a realidade evidenciando, aliás, as opções dos decisores, quer na política, quer nas empresas. Em resumo, as mulheres ainda recebem ordenados mais baixos que os homens, encontram-se subrepresentadas na política e em posições de liderança e dedicam mais tempo a atividades não remuneradas relacionadas com a família. Alguns elementos para apresentar esta conversa, que pretende analisar o significado e a importância desta data e a situação da mulher na família, no trabalho e na sociedade, na semana em que se comemora o seu Dia Internacional. Temos num primeiro momento Filipa Pereira, que é licenciada em Ciências da Comunicação e membro do MDM no Distrito de Braga. Boa tarde, Filipa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, José Luís. Em meu nome e nome do MDM, agradeço muito o convite para estar presente mais uma vez neste momento de assinalar o dia 8 de março, que é um dia que nos é muito caro, e desde logo assinalar a premência desta comemoração nas circunstâncias que estamos a viver neste momento. Filipa, 47 anos depois do 25 de Abril e décadas desde a primeira mulher que obteve o voto em Portugal, no século passado, em que situação comemoram as mulheres em Portugal, em particular, comemoram o seu dia? É de facto um dia com muito significado histórico. É um dia que é comemorado a nível mundial e que em cada local assume características próprias. Há de facto um anseio comum de emancipação das mulheres, um desejo de liberdade, de igualdade e de paz. Mas, como eu dizia, tem também ligações muito particulares com a história das mulheres em cada local.
e para nós, de facto, como referiu, para as mulheres portuguesas, o 25 de Abril foi um marco na aquisição de direitos novos e do direito a usufruir e reivindicar. Foi, de facto, um marco muito importante, assim como outros ao longo destes últimos 47 anos. No entanto, isso não significa, embora tenhamos avançado e tenhamos feito as coisas avançarem, porque de facto as coisas só avançam se nós puxarmos um bocadinho por elas, é um dia em que ainda temos muita coisa para reivindicar e, acima de tudo, mostrar que, e acho que este cenário que é um bocadinho, que era um bocadinho imprevisível, que estamos a viver neste momento, mostra isso mesmo, que tudo o que se avança com muita luta e com muita reivindicação, todos os direitos que de repente, de uma forma mais ou menos generalizada, assumimos como justos e como necessários, podem ser postos em causa num instante, e portanto é um dia também para celebrarmos as conquistas, afirmarmos a história deste dia, mas também nunca e para o MDM esta é uma questão sempre central, nunca lhe retirar a componente que ele tem, que é de atualizar esta luta, porque as mulheres de facto não podem descansar desta luta, porque basta olharmos um bocadinho à volta e vemos que há sempre sinais que querem impor um retrocesso. E neste momento isso é muito visível, quer ao nível das condições práticas das mulheres, porque como referiu e muito bem na sua introdução, há um retrocesso grande nas condições de trabalho, as mulheres continuam a ser muito penalizadas e agora ainda mais com despedimentos, com a precarização, com a dupla tarefa, não é, dos cuidados. Hoje em dia as mulheres têm que acumular de uma forma até em simultâneo a questão do emprego e do cuidado da família. E tudo isto, para além disto, dessas condições práticas, vemos também surgir, mesmo em termos de mentalidades, este cenário tem feito recrudescer algumas ideias, outra vez, acerca do papel da mulher e de um regresso da mulher ao lar, como o único sítio que lhe é concedido, não é? Tradicionalmente. Tradicionalmente. Nós às vezes achamos que essas ideias são coisas do passado, não é? Com tanto que já se avançou, hoje vemos que as mulheres conseguiram afirmar o seu valor e o seu papel em áreas muito diversas da vida social, política, cultural, mas a verdade é que não é assim tão seguro este lugar da mulher. É sempre um lugar que está muito precarizado, que a qualquer momento pode sofrer um retrocesso muito grande. E porque daí mesmo, a necessidade de afirmar. Porque mesmo com uma estrutura legal de igualdade, uma estrutura do país, no aspecto da legislação, a verdade é que ainda assistimos a situações como estas, aqueles que são decisores e que também podem ser modelos, podem dar sinais à sociedade de que forma deve ser assumida esta igualdade de género, como, por exemplo, a Confederação da Indústria Portuguesa ou a Empresarial Portuguesa comemora o Dia Internacional da Mulher, com uma conferência em que chamou homens para falar das questões das mulheres, embora ponham uma mulher a moderar. Sim, a mulher tem ali o papel, de moderar, lá está mais um estereótipo, e é muito, a mim pareceu-me de facto que essa iniciativa é um bom exemplo daquilo que eu falava antes, não é? Da questão do recrudescimento de ideias, ou seja, por mais que a agenda mesmo dos direitos das mulheres esteja até disseminada um pouco por toda a sociedade, quer dizer, as questões de género hoje são questões que estão até a nível europeu, sempre nas agendas, não é, de políticas, mas no entanto isso pode criar a ilusão de que isso é bem aceito na sociedade. E, infelizmente, iniciativas como essa que a CIP promoveu, ou vai promover a propósito do Dia Internacional da Mulher, mostram bem que a igualdade não serve a toda a gente, ou pelo menos que não é uma premissa
nem um fim a obter para toda a gente, e que há quem, de facto, ainda veja benefícios com a desigualdade. E eu penso que nessa iniciativa infeliz da CIP há duas coisas que a mim pessoalmente me chamaram a atenção. Uma é a questão de se dizer que o trabalho é o lugar do homem, é uma das afirmações do cartaz dessa iniciativa, e o outro é dito com todas as palavras que o objetivo da iniciativa é retirar ao 8 de março a sua componente de luta. Portanto, há aí uma agenda bem definida também, que é... Há visões diferentes desta igualdade. Muito diferentes. O 8 de março é um dia que nasceu a partir da luta das mulheres, e isso, passem os anos que passarem, não lhe podemos retirar isso, porque isso está na gênese do dia 8 de março. É isso que o dia 8 de março representa, apesar de, ao longo dos anos, também por interesses comerciais e diversos, ele ter sido um bocadinho desvirtuado, não é? Com alguns tipos de comemorações que ao invés de facto devolverem ao dia e celebrarem o dia na sua gênese, que é essa gênese da afirmação da mulher, da luta, da reivindicação, acabam por reforçar muitas vezes estereótipos, que são aqueles que estão um bocadinho em todo lado, e este ano se calhar menos por causa destas circunstâncias, mas que temos vindo sempre ano após ano também a assistir, que são aqueles eventos de beleza, um pouco de remeter a mulher apenas para uma esfera que é a do autocuidado, a da beleza, e retirar o resto das esferas que compõem de facto os interesses das mulheres, não é? Em geral. No entanto, há alguns estudos que dizem, ou pelo menos um estudo que diz, que as mulheres, a liderança com mulheres permite, em algumas circunstâncias, ou nas circunstâncias estudadas, nos lugares estudados, aumentar inclusivamente a produtividade, com mulheres em lugares de liderança. Exatamente, há diversos estudos que apontam nesse sentido, e eu penso que se pensarmos até na diversidade de tarefas que as mulheres abraçam no seu dia-a-dia em geral, não é? E aqui é uma coisa que qualquer pessoa pode de forma menos científica, mas que pode comprovar no seu dia-a-dia, na sua vida, é que de facto as mulheres têm historicamente têm sabido sempre conciliar um conjunto de coisas e a gestão, e tenho a certeza que tem muito a ganhar com essa sabedoria e com essa característica própria das mulheres. Há muito a ideia de que, ao longo dos tempos, foi um bocado propagada a ideia de que as mulheres seriam menos produtivas, quer por características físicas, e aí aqui falando na indústria, há uma ideia também errada de que a mulher por circunstâncias físicas produziria menos, e durante muitos anos isto foi pretexto para que a mulher efetivamente ganhasse menos do que o homem a desempenhar as mesmas tarefas. Mas há também uma outra ideia que ainda graça na sociedade, que é a ideia de que a mulher é menos produtiva porque a mulher pode ser mãe, ou pode vir a ser. E essa para mim também para mim e para o MDM, é uma ideia totalmente errada. E cria dificuldades no acesso ao emprego. Muito, continua a ser uma dificuldade imensa no acesso ao emprego, e até antigamente falava-se nas mulheres com filhos, não é? Que uma mulher com filhos tinha dificuldade em acessar ao emprego, e neste momento é bastante geral uma mulher em idade fértil ter dificuldade de aceder ao emprego, porque mesmo que não seja mãe, ela pode vir a ser mãe, e portanto há a ideia de que isso é prejudicial. Mas hoje há até a lei da parentalidade, isto é, que nos tempos destinados à família podem ser utilizados pelo pai e pela mãe. Sim. Particularmente aos filhos. Houve diversas iniciativas nesse sentido nos últimos anos, no sentido de haver uma distribuição mais equilibrada das tarefas da parentalidade, e isso parece-nos interessante. No entanto,
um dos perigos desse tipo de iniciativa, que tem de facto o seu valor, porque é preciso de facto distribuir e repensar os papéis até na família, só achamos é que não pode ser às custas, ou seja, é importante alargar e chamar o homem para essas tarefas, mas é preciso também reforçar os direitos das mulheres no mesmo sentido. Por exemplo, tivemos agora há pouco tempo uma alteração legislativa, que embora já seja, pronto, um avanço, agora a propósito da pandemia, em que isso se viu bem. As mulheres tiveram que ir para casa, umas em teletrabalho, outras porque têm que ir dar assistência aos filhos que não têm escola, e em alguns casos, quando as funções não são compatíveis com o teletrabalho, vão para casa e têm um apoio, não é? Um subsídio. Mas esse subsídio representa perda de rendimento. E essa perda de rendimento, se algumas mulheres com alguns salários não causará uma diferença tão grande, para outras, não é? Para quem perder 33% de salário é muito significativo. E houve uma alteração legislativa recente que introduziu a hipótese de se pagar a 100% este apoio às mulheres, às famílias, se houver uma alternância entre a mulher e o homem no desempenho desta tarefa, ou seja, se a mulher ficar uma semana em casa e depois a outra semana volta ao trabalho e intercalar com o homem. Claro que isto é interessante e é interessante pensarmos que a mulher também tem o direito, de facto, de não ter que abdicar do seu trabalho e de ser só a mulher a ficar com as crianças em casa. Mas levanta-nos aqui um outro problema, que é quantas famílias terão condições, de facto, para fazer uma coisa destas? Quantas é que terão, de facto, na prática, condições para fazer esta divisão? Portanto, acho que as coisas têm que ser pensadas no sentido de avançar e de tornar as coisas mais igualitárias, mas também atender à realidade que temos e tentar e que os direitos das mulheres, mesmo na questão da parentalidade, que não sejam nunca subalternizados. Relativamente o tempo está andando e temos de ainda falar da questão das homens e mulheres mais novas. Neste caso, das mulheres ainda continua a ser um problema social em Portugal, porque estamos em Portugal, a questão do assédio e da violência sobre mulheres. Sim, sim, é verdade. Nos vários contextos, a ANDEM tem tido vários projetos sobre essa temática, sobre as violências. Tem neste momento vários projetos a nível nacional a decorrer, inclusivamente aqui no Distrito de Braga. E os dados que temos obtido através desses projetos são de facto preocupantes, porque a violência tem aumentado. Há claramente esta situação de tensão que se vive na sociedade devido à pandemia também ajuda, não? Sem dúvida. Em geral, quando as mulheres avançam, há aqui uma tendência histórica que é, quando as mulheres avançam, os direitos das mulheres avançam, normalmente a sociedade também avança em termos de direitos gerais. E o contrário também é verdade. Quando os direitos avançam, como é o caso, como foi o caso do 25 de Abril, quando os direitos sociais, por exemplo, são afirmados e se avança na conquista desses direitos, as mulheres normalmente beneficiam disso. E neste caso o que está a acontecer é que esta situação de pandemia obrigou a suprimir muitos direitos também, não é? O nosso direito de circulação, a nossa liberdade, e esse cenário acabou por desproteger muitas mulheres e também crianças que em situações normais têm maior acesso a instituições e organizações que podem sinalizar esse tipo de problemas, não é? Neste momento, as mulheres passam... O confinamento é tenso para toda a gente, e estamos a viver um momento de incerteza, de preocupação, de famílias que perderam rendimentos, que perderam empregos. É muito preocupante a situação e claro que os índices de problemas psicológicos aumentaram, os índices de violência também aumentaram e, portanto,
nós temos que olhar para esta situação com muita vigilância, criar condições para que se possa sinalizar estas situações e apoiar as mulheres que estão nestas situações. E eu penso que, do futuro, claro, temos uma pandemia neste momento à qual é preciso dar resposta, queremos que a vacinação avance o mais rapidamente possível para podermos retomar uma certa normalidade logo que se possa, mas há muito trabalho a fazer na sequência desta pandemia. E é por isso que o MDM este ano não vamos ter a nossa habitual manifestação nacional, que costuma ser uma coisa muito grande. Naturalmente não a podemos fazer este ano por causa destas circunstâncias. De qualquer maneira, há ações em Lisboa e Porto em particular. Sim, exatamente. Vamos ter essas ações de forma responsável e muito organizada, não é? Ações pequeninas, para que assinalem de facto, que não deixem de dar voz, porque nos parece que aquilo que nós dizemos é que a luta das mulheres não pode ser confinada e o confinamento é necessário, mas que ninguém deixe de poder ter voz por causa desta situação de confinamento, e por isso é que para nós a questão simbólica de ter uma ação de rua é muito importante, que é precisamente para dizermos que de facto as mulheres não podem ser fechadas em casa e os seus direitos também não podem ser fechados em casa. Filipe, ainda duas questões, principalmente, de qualquer modo falamos deles, os principais problemas sinalizados pelos estudos que fazem e pela observação que fazem da sociedade, relativamente ao papel das mulheres, quer na família, quer na sociedade, quer no trabalho. Sim, eles estão normalmente relacionados. Normalmente essas esferas transferem problemas entre si. Temos visto que há, de facto, este incremento de violência e que carece muitas vezes de resposta e, portanto, nesse sentido, temos que continuar, há alguns passos dados e temos que continuar a dar passos no sentido de dar resposta a estas mulheres nestas situações. Mas temos também uma fragilidade muito relacionada também com isto, uma fragilidade muito grande a nível laboral, que o assédio laboral é enorme. Este cenário abriu caminho outra vez a muita chantagem às mulheres e aos seus direitos. Os direitos de maternidade continuam a ser atropelados em várias situações, desde dificuldades com o cumprimento das licenças, quer dificuldades na amamentação, e isto é um problema que tem vindo ano após ano a manter-se e que nos preocupa, porque tem que se considerar de uma vez por todas o papel social que a maternidade tem. A maternidade não é um ato que contribui à felicidade apenas da mulher ou daquela família, é uma questão social também. A sociedade beneficia com isso e, portanto, tem que se apostar em proteger de forma concreta as mulheres nesta situação e incentivar. Claro que, para nós, as questões laborais estão sempre muito, muito no centro, porque, no fundo, quanto mais desprotegida laboralmente a mulher está, mais desprotegida fica no resto das esferas. E mais frágil, muito mais fragilizada em todos os lados. Não é? Uma mulher que não consegue afirmar-se e ter o seu papel no trabalho, a sua independência, é muito mais difícil depois romper, por exemplo, com situações de violência ou problemas familiares, e exercer até os seus direitos em termos sociais, culturais, políticos. Portanto, parece-nos que continua a ser muito premente e que esta situação de pandemia veio agravar. Tem otimismo, é a última questão, tem otimismo que aquela meta dos 50-50 da ONU possa ser atingida na próxima década, pelo menos? É sempre muito complicado fazer esse tipo de prognósticos, porque ainda que possa ser em alguns locais, parece-me sempre que há um bocadinho um exercício. Pronto, cabe a estas instituições traçar metas e
e analisar um bocadinho a realidade em termos de metas. Os decisores locais, ou neste caso os decisores dos países, principalmente os decisores políticos, têm responsabilidade nisso? Sim, e mesmo teremos sempre que ver as decisões políticas de uma forma integrada, porque estas questões só se resolvem, de facto, com políticas integradas. E não podem ser políticas avulsas ou medidas que preconizem a mera representatividade das mulheres. A isso tem que corresponder uma efetiva vivência plena de direitos no dia-a-dia para as várias mulheres, porque é evidente que hoje há muitas mulheres que conseguem aceder a cargos de liderança e há muitas decisoras políticas até. Não quer dizer que isso represente por si só a melhoria de condições de vida para as mulheres em geral, não é? Portanto, mais do que os números e as metas, e no fundo, mais do que a escalada da mulher até ao topo, interessa-nos muito que se generalize a vivência plena de direitos para as várias mulheres, para as mulheres de várias classes, de várias proveniências, e que isso seja generalizado e que não seja de facto para uma elite. Filipa, concluímos aqui o nosso tempo. Obrigado mais uma vez por ter acedido ao nosso convite e por ter participado nesta conversa que pretende sinalizar exatamente o Dia Internacional da Mulher. Eu é que agradeço. Muito boa tarde, obrigado. E concluímos assim esta conversa com Filipa Pereira. Vamos agora ouvir as nossas duas convidadas em estúdio. E depois de termos ouvido o depoimento de Filipa Pereira, vamos ouvir também Elsa Carla Ribeiro, que é bióloga, professora e vice-presidente da Câmara, e Fernanda Rocha, professora doutorada em Sociedade. Boa tarde também a ambas, obrigado por terem vindo. Este que é o Ano Internacional da Mulher ainda tem marcas do passado. Olá, boa tarde a todos, os ouvintes da Rádio Alto Ave, muito especial às mulheres vieirenses, uma vez que este programa estamos a falar sobre a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que se comemora na próxima segunda-feira, dia 8 de março. Boa tarde também à doutora Fernanda Rocha. José Luís, muito obrigada pelo convite que me foi feito. Claro que estamos a comemorar, e todos nós comemoramos o presente, mas também temos a história, que são as nossas vivências, e sabemos que num mundo que é global, há ainda muitas diferenças no tratamento e na desigualdade de género, porque temos uma Europa diferente de uma África, diferente de uma Ásia, ou seja, neste momento não podemos falar ao nível global num igual tratamento da mulher. Por isso ainda temos uma história aqui. Mesmo na Europa. Mesmo na Europa, ou seja, dentro da própria Europa, temos também uma diferenciação ao nível do tratamento e da igualdade de género, que em muitos países ainda há uma grande desigualdade de género. Por isso, embora a lei, no caso da Europa, embora nas leis a igualdade existe. Há uma diferença entre a lei e a realidade. Como há uma diferença ao nível de Portugal, por exemplo, quando há um bocado se referiu que em termos legais não pode haver diferenças salariais entre homem e mulher, e sabemos que muitas vezes em termos reais o há. Ou seja, existe uma disparidade muitas vezes entre o que está legalmente estabelecido e depois a sua concretização. Claro que aqui caminhamos para um mundo cada vez mais igual, para uma igualdade efetiva em termos de género, mas ainda há um caminho muito grande a percorrer. Começa na família. Começa na família, começa na escola, começa em todos nós. Porquê? Porque desde muito tenra idade que a criança deve ser educada e deve ser confrontada com a diferença biológica entre homem e mulher, mas com a necessidade de uma igualdade de género ao nível do respeito, ao nível do tratamento. Por isso, e ao nível das tarefas. E ao nível das tarefas. Nada impede uma tarefa, como por exemplo fazer uma cama ou lavar a louça, não é uma tarefa de um sexo, é uma tarefa de uma pessoa, independentemente do seu sexo. E na cozinha há bons cozinheiros, chefes, homens. Exatamente, inclusive há cozinheiros que se distinguem pela sua qualidade e são homens, assim como há mulheres que se distinguem em tarefas que eram tipicamente masculinas, como muitas vezes até pilotos em termos de alta competição, de rallies, não é? E já não é de hoje, já tivemos mulheres no passado a distinguirem-se também nesse desporto, que era um desporto tipicamente até no boxe masculino. Até no boxe já aparecem no desporto.
Exatamente, ou seja, eu acho que aqui não podemos rotular algo de mulher ou algo de homem. Claro que há tarefas inerentemente que as pessoas associam ao homem por ser uma força mais braçal, por exigir um maior esforço físico, e outras, por exemplo, ligadas à família e ao cuidar das crianças, que efetivamente estava mais designada à mulher. Mas os tempos mudam. Mas há mulheres que aceitam isso, naturalmente. Tudo dependeu também da educação que tiveram e, se calhar, do próprio estigma que viveram em termos sociais. O que vai condicionar muito também a aceitação de algumas... E são elas próprias, em alguns casos, a querer que as coisas sejam assim. Porque esse é o padrão que conheceram, como disse, por razões de educação. Às vezes também o querer não é bem o querer. Às vezes é quase que aceitarem para não terem represálias por não aceitarem essa mesma situação. Quando, por exemplo, agora que vivemos na parte de pandemia devido ao Covid-19, notou-se, por exemplo, ao nível familiar, um aumento das taxas de violência doméstica. Se calhar, até agora, muitos dos agregados familiares nunca conviveram tanto tempo com crianças em aprendizagem, com adultos em teletrabalho, ou seja, a família de repente transferiu-se dos locais onde estavam, da escola, dos locais de trabalho, para o local casa. E aí obrigou também um convívio muito maior entre todos os constituintes da unidade familiar. Há uma divisão de tarefas o habitual refúgio transformou-se no lugar de todas as coisas. Exatamente. Ou seja, de repente a casa, o lar, transformou-se no local de trabalho, no local de aprendizagem, no local de relações familiares, e neste momento estamos à prova de todo esse conviver em família. Que de certeza que... Mas se houve quem aproveitou, como se percebe pelas notícias, pelas reportagens, pelos trabalhos feitos por alguns especialistas, mesmo em que houve famílias que aproveitaram esse momento para consolidar laços, houve de facto aquelas em que as tensões aumentaram. Exatamente. Por todas as razões que disse, mais as tensões pré-existentes. Sim, mais inclusive o próprio desemprego, que entretanto se gerou com toda esta pandemia, ou seja, são tudo fatores que vão agudizar muitas vezes as relações interpessoais. Claro que houve partes muito boas. Eu posso-vos dizer que enquanto professora e enquanto variadora de educação tenho conversado e acompanhado muito de perto todo o processo de ensino à distância que está a ser implementado ao nível do agrupamento de escolas Vieira de Araújo, e vê-se experiências fantásticas de colaboração parental no ensino à distância. E que devemos louvar, porque muitas dessas experiências, que se cada um não tivesse nas suas tarefas do dia-a-dia, se calhar não havia um acompanhamento e uma informação tão grande e um envolvimento tão grande. Ou seja, há aspectos que efetivamente melhoraram com esta aprendizagem do ensino à distância, trabalharem em família. Mas também se evidenciaram diferenças sociais. Também se evidenciaram. Pais com mais capacidades do que outros. Sim, e diferenças, por exemplo, ao nível do acesso aos meios informáticos, daí, por exemplo, ao nível municipal, termos feito tudo o que esteve ao nosso alcance e continua a estar, no sentido de minimizar essas mesmas diferenças, ou emprestarmos os tablets aos alunos que não os tinham, ou levarmos cabazes com alimentos às famílias mais carenciadas. Por exemplo, temos alunos que, devido a dificuldades ou falta de, muitas vezes, uma retaguarda familiar, esses alunos excepcionalmente, estão a frequentar a escola, e esses alunos estão a ter refeições, estão a ter transportes, ou seja, no fundo temos que desenvolver todas as nossas estratégias de maneira a minimizar e fazer com que cada aluno efetivamente tenha direito à educação e ao ensino que deverá ter. Pronto, há uma questão cultural aqui, também nestes papéis e nos problemas que surgem na família e na sociedade entre mulheres e homens. E muito especialmente às mulheres que de facto têm sido umas lutadoras e que merecem hoje uma palavra especial, essencialmente conforto, esperança, para as mulheres de todo o mundo. Porque até aqui, de facto, viveu-se um momento muito grave e continua a viver-se em muitas comunidades e em muitas culturas de desigualdade de género. Contudo, penso que na nossa sociedade ocidental se tem caminhado muitíssimo bem. Já temos o testemunho de muitas mulheres que nas suas tarefas têm desempenhado funções interessantíssimas ao lado do homem, e o homem passa a confiar na mulher mais,
do que aquilo que é considerava no passado. Mas, pronto, tendo em conta a experiência do que conhece, é uma realidade em que podemos dizer há 50-50, como é o objetivo das Nações Unidas? Não. Há 50% de poder, digamos, falando assim desta maneira, nas decisões domésticas, nas decisões familiares, nas tarefas familiares. Nas deliberações familiares e nas outras deliberações no global, acho que não há. Os estudos que temos visto apontam para 35%, é mais ou menos a tarefa desempenhada pelo homem na vida familiar e 65% pela mulher. Isto são os estudos da OCDE. Aqui na nossa sociedade. Noutras sociedades, isso nem nada, zero. África, por Há exemplo. respeito total pela mulher. Há sempre, ainda continua a ser, tal como os nossos filósofos a pintaram ao longo dos séculos e ao longo da história, a ser um ser inferior. Há um governante, que é o homem, e há uma governada, que é a mulher. Portanto, daí se entende como é que esta mentalidade tem sido difícil de alterar. Por isso dizia aqui também que depende das sociedades, depende também das sociedades, neste caso, dos continentes. Sim, no continente muito, africano, muito. o papel da mulher que eu tenho vindo diferente a fazer do que é na Europa. Sobre algumas comunidades de outros continentes, como a África, a Indonésia. Sabemos que neste momento ainda temos 27 países em África e muitos outros no mundo que mutilam a nível genital as mulheres, as meninas. E o número que eu li hoje é 200 milhões de mulheres que estão a ser mutiladas. Eu pergunto porquê e para quê. Portanto, isto é uma questão cultural disto. Total. É cultural, mas é um cultural que assenta na barbárie. E, portanto, a mulher tem, neste momento, um papel muito importante. Tal como dizia a doutora Elsa, é, de facto, centrar-se bem na educação e na formação dos filhos que tem, para os tornar resistentes filhos, eu quero dizer também as filhas, dar-lhes, de facto, os instrumentos necessários para eles conseguirem vencer e não se submeterem a este tipo de atrocidade e muito menos à violência. Porque, infelizmente, a violência doméstica está a começar até muito mais cedo que era antigamente. Começa já enquanto os jovens são muito jovens, o menino sente-se muito superior à menina e vai a instrumentalizando, vai a manipulando e estamos com quadros muito graves. Mas, embora em menor número, também há casos de dominação feminina em relação ao homem. Mas isso não é a regra. A regra, efetivamente, é outra, porque é o poder da força. E já o nosso Platão e o nosso Aristóteles diziam que, de facto, o homem é diferente da mulher porque é mais forte. E isto vem, é o que digo, vem de longa data, portanto, nós, queiramos ou não, somos sempre um ser inferior. Mas há que nós lembramos, e nós lembramos aqui sempre, e vem da parte de uma mulher, Natália Correia, que já cá não está, que contrapõe a esta sociedade patriarcal, a do pai, contrapõe a sociedade matriarcal, a da mãe, que foi inicial. Bem, isso assenta numa filosofia que todos nós conhecemos. Nós sabemos que a mãe teve poder na família. Teve e continua a ter. E porquê? Porque a mãe é que ficava a assumir a casa, os filhos, a gerir a economia e tudo, quando o marido ou o companheiro ia para a guerra, para a caça, etc. Bem de longe esse assumir de responsabilidades. E aí tinha os seus poderes que os conquistava pela sua própria atitude que tinha de ter perante a responsabilidade. De modo que, provavelmente, ela assentava aí a sua tese, porque nós sabemos o que tem sido a vida do homem, quer na guerra, quer nas descobertas, quer na caça. Mas também as religiões tiveram alguma digamos, responsabilidade na criação desse modelo. As religiões tiveram alguma... Sim, as religiões, sim, marcaram muito, porque isto é cultural, vem de tradição em tradição. Se eu tenho uma mãe que
que me ensinou a ser uma mulher íntegra, inteira, a assumir os papéis todos da família, porque era necessário assumi-los, e a ter uma personalidade forte perante as coisas, a manter a minha própria dignidade. Eu também passei isso aos meus filhos, e eles com certeza irão passar nos seus convívios a mesma personalidade. Eu penso que assenta aí. De qualquer modo, isso depois vai entroncar ou chocar com aquilo que não é o comum da sociedade. Choca porque, infelizmente, porque há muitas crianças e há muitos jovens que crescem sem essa estrutura familiar por trás. Daí nós termos essa juventude e essa gente perdida na criminalidade, na exclusão, na violência, etc. Porque eu acho que a pedra forte disto tudo é, efetivamente, a família, a estrutura familiar. E a mãe, se for muito forte na família, consegue fazer milagres. Apesar de muitas vezes o marido estar ausente, não ligar, etc., ela ainda consegue ser o pilar da força da educação e, por conseguinte, a força de uma sociedade mais forte. Penso que aí temos de voltar um bocadinho atrás e repensar outra vez os nossos papéis enquanto mulheres. Ajudar muito mais os jovens a crescer, dar-lhes mais tempo, procurar com eles as coisas importantes da vida, formá-los para conviver com a natureza, conviver com a cultura, conviver com a alegria de viver, com coisas simples, com a alegria, com os convívios, com tudo isso, e não, por exemplo, caminhar constantemente com os meninos para dentro dos centros comerciais, construindo neles o espírito consumista, o banalizar determinadas situações. Portanto, eu acho que nós aí podemos agora podemos como o smartphone, o 5G agora que se perde. Exatamente. Aí é outro problema que está a agudizar-se muito. Não sei se vocês ouviram, mas ainda ontem o Putin dizia que se nós não tivermos cuidado e a internet não for moralizada, nós caminhamos para uma sociedade de destruição total. Porque criamos monstros, não temos homens, nós temos monstros. Porque as pessoas isolam-se e são seres que precisavam de ser polidos, educados, porque um homem nasce selvagem. Não Sim, é? E também estamos a constatar, por exemplo, que ao nível das redes sociais existe muito bullying, muita violência, quer no namoro... E muita banalidade. Muita banalidade, mas também muita agressividade. Não é que vem de pessoas que aparentemente são modelos, isto é, artistas ou figuras públicas. Ou seja, seguem um estereótipo que muitas vezes não é tão recomendável como exemplos que têm próximos na família, na escola, na sua rede de amizades, e também ao nível da própria linguagem que é usada nas redes sociais, ao nível da exposição que é feita nas redes sociais, existe todo aqui um trabalho que tem que ser muito bem acompanhado pelos pais encarregados de educação, ao nível da escola também. Muitas vezes faz-se formação ao nível de como usar a internet em segurança, porque se banalizou tanto esta ferramenta que, a certa altura, os amigos da internet passaram a ser os amigos mas efetivamente não são amigos e muitas vezes nem se conhece, o perfil que está na internet não corresponde ao perfil real da pessoa. Temos visto crimes, nomeadamente em termos de pedofilias e outra tipologia de crimes. Porquê? Porque as pessoas, a certa altura, a internet é o mundo deles. Tal como disse a doutora Fernanda, fecham-se naquele mundo, naquela cápsula e deixam de ter, efetivamente, relações interpessoais mais saudáveis. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco.